Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Mesmo em poucos, mas somos igreja. Amém. Aleluia. Eu te convido a vir lá em Hebreus, no capítulo 3, para lermos alguns versículos. Glória a Deus por esse dia, por essa noite, esse momento que é um momento em que vamos nos assentar literalmente à mesa, né? E recebemos do alimento celestial, do alimento que vem do céu. Glória a Deus por isso. Aleluia. E essa palavra, amados, o escritor fala sobre Jesus, faz uma analogia, né, entre Jesus e Moisés, que Jesus é muito maior, com tudo que Moisés fez, vivenciou, mas Jesus é soberano. E a partir do versículo 1, você que encontrou, pode dizer amém? Amém. Amém? Vamos ler então? Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E olha que tremendo, amados. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amém? Amém. Olha que lindo, amados, esse versículo. Mas Cristo, Moisés foi fiel em tudo, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Amém. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se confessarmos, se permanecermos, Jesus habita em nós. Nós que somos casa dele, casa do Senhor. E nesta noite te convido a fechar os olhos. Nós vamos adorar a Ele, dizendo que Ele é bendito, que Ele é maravilhoso. E por Ele ser bendito e maravilhoso, ainda assim Ele habita dentro de nós. Nós que somos suas casas. E nós adoramos a Ele pelo que Ele é. Paizinho querido, soberano Senhor, muito obrigado, Jesus, por tua fidelidade, por ter sido fiel e ser fiel sempre. Paizinho querido, obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade, obrigado pela liberdade. Oh, Paizinho, obrigado por tantas coisas, Deus, porque o Senhor é tudo, dono de todas as coisas. Essa palavra diz que o Senhor é o construtor de tudo, Pai. Deus, amado, receba nessa noite o nosso culto. E nós queremos oferecer, Senhor, os louvores a Ti, nossa atenção a Ti, Senhor, e que o nosso coração esteja aberto para tudo que o Senhor tem para falar para nós, Deus. Receba também, Senhor Jesus, esses cânticos que venham tocar o seu coração, Deus, que as palavras cantadas cheguem até a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por cada irmão que está aqui, e juntos, Deus, nós vamos Te adorar nessa noite. Muito, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e bendito. Obrigada pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui. Aleluia, glória a Deus. E esse cântico é tão antigo, mas é uma verdade que devemos sempre cantar, que é bom estarmos na casa do Senhor. Aleluia. As palmas para Ele. Jesus. Feliz em vir em tua casa.
Obrigado, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Josué, capítulo 7. Obrigado, Senhor. Glória a Deus por mais essa oportunidade, né? Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Você está cansado? Amém. Quinta-feira, né? Glória a Deus. Josué capítulo 7 diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: suba e espione a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as retirarem. Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, o homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã:
meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué. Todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué com todo Israel levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedra que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, palavra fiel, palavra poderosa, Senhor. Pai amado, clamamos a Ti, Senhor, venha falar conosco, venha, Senhor, nos revelar, Senhor, venha abrir os nossos olhos, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que nós venhamos aprender mais da Tua palavra, entender, Senhor, o Teu propósito, o Teu chamado para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, toque-nos, Senhor, através da Tua palavra, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Amém. Essa palavra é forte, né, irmãos? Tem umas palavras que a gente podia pular, né? Não é verdade? É forte essa palavra. E é palavra de Deus para nós, para hoje, para agora, para todo o tempo. Amém. Por isso nós precisamos ler, estudar e aprender. Eu estava estudando essa semana um pouco sobre essa palavra e eu tenho um livro lá em casa do Augustus Nicodemos e ele escreveu um livro que tem uma parte que fala sobre essa palavra. E o livro dele chama assim: E se Deus for contra nós? Nós gostamos de citar aquele versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a pergunta do livro é: e se Deus for contra nós? E quando nós olhamos para a história de Israel, nós aprendemos aqui semana passada, retrasada, sobre a travessia do Jordão e a conquista de Jericó. E o povo de Israel conquistou Jericó, que era uma fortaleza, era uma grande cidade, era uma cidade forte, era uma cidade fortalecida, fortificada, era uma cidade que tinha exército, que tinha um exército muito forte. E Israel acharia mais dificuldade para vencer Jericó, muito mais dificuldade do que a cidade de Ai. E tanto é que Josué repete o processo e manda os espias irem espiar a terra. E então a terra agora que eles têm diante deles é uma cidade pequena, é uma cidade aparentemente fraca, é uma cidade com poucos soldados, com poucas pessoas. Então a volta dos espias a conversa é o seguinte: vamos mandar só uns 3.000 soldados, porque a vitória é certa, não vamos cansar todo o exército, porque nós temos mais batalhas pela frente. Então vamos mandar só 3.000 soldados. Os soldados vão e eles voltam correndo. Morre ainda 36 deles. Aí, irmãos, o que acontece? O que aconteceu? O capítulo 7 começa falando do que aconteceu. Antes
deles perder a batalha, Deus já está dizendo que os israelitas foram infiéis. Então eles foram desobedientes. Deus falou, capítulo 6, versículo 17. Versículo 17 diz assim: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se aposse de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Versículo 19: toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Essa era a ordem, esse é o mandamento. Jericó, irmãos, era a primeira cidade que eles iam conquistar do outro lado do Jordão. Então tudo que fosse feito, primeiro a cidade deveria ser queimada todas as coisas, todos os bois, só os tesouros, as coisas de valor financeiro, era para ser levado como utensílio para a casa do Senhor. Porque como era a primeira cidade a ser conquistada do outro lado do Jordão, era primícia para ser entregue para o Senhor. Então Acã se apossou de algo que não era dele, era do Senhor. E eu acho muito interessante, irmãos, que a desobediência, o pecado, entrou no mundo por causa dos olhos. No versículo 20, Acã vai confessar o seu pecado. E no versículo 21, ele vai falar como que ocorreu o pecado. Diz assim, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, ele viu uma bela capa, viu 2,4 kg de prata e uma barra de ouro. Depois que ele viu, ele cobiçou. E depois que ele viu, ele cobiçou, ele se apossou. O que acontece? Eva está no jardim. Deus fala: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. E Eva desobedece porque ela viu. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, ela viu, e ela viu que parecia agradável, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Lá no livro de João, 1 João, vai dizer assim que o pecado vem através da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Então a concupiscência dos olhos, Eva viu que o fruto era desejável, que era agradável ao paladar. Concupiscência da carne, ela queria tomar dele, ela queria experimentar. E a soberba da vida, porque ela era desejável para dar entendimento. O que a serpente colocou no coração da Eva? O dia que você comer, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. A soberba da vida do ser humano é que o ser humano quer ser Deus. Nós vivemos em um tempo de tanta briga por poder, porque o ser humano tem esse pensamento de ser Deus, porque Deus não deve satisfação para ninguém. E as pessoas vivem assim, achando que não deve prestar satisfação a ninguém. Então o pecado vem pelos olhos, começa pelos olhos, começa pelo que você vê, pelo que você enxerga. Por isso que um dos grandes pecados da igreja no mundo hoje é a
pornografia. Você sabia que tem gente crente, cristão, afundado, viciado em pornografia? Por quê? Porque é um negócio que entra pelos olhos, vai para o coração e acaba se tornando um vício. A gente fala assim por quê? Porque eu vejo que no mundo isso está infestado, irmãos. Tantos casamentos destruídos, tanta separação, por quê? Porque as pessoas estão se viciando naquilo que os olhos veem. Naquilo que os olhos veem e acham atraente. Então, o que fez Acã pecar? O mesmo que fez Eva pecar, Adão pecar. Ele viu que parecia muito igual. Ele viu. E é interessante, irmãos, que Davi também pecou porque ele viu alguma coisa. O que ele viu? A Batseba tomando banho. Então ele cobiçou ela. Primeiro ele viu, ele achou ela desejável. E ele quis, e depois ele tomou. Ele fez o mesmo processo que Eva, ele fez o mesmo processo que Acã. Porque o pecado entrou já pelos olhos, por aquilo que ele viu. E os olhos nossos, irmãos, é terrível. Os nossos olhos é cruel. Os olhos do ser humano, ele puxa às vezes para o que é mal. Então Acã, irmãos, está diante de uma circunstância em que ele viu uma capa, ele viu a prata, ele viu o ouro, e ele se sentiu tentado a tomar para si. Ele se sentiu tentado a pegar, porque ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. E eu acho muito interessante que Acã confessou seu pecado, mas depois de descoberto, depois de revelado. Então, o que eu quero entender com esse texto e explicar para você é que nós precisamos confessar os nossos pecados. A confissão dos nossos pecados é que vai gerar vitória na nossa vida. Por quê? Porque eu acho interessante, irmãos, que quando nós olhamos para essa palavra, a partir do versículo 1, Israel já está sem Deus. Desde o começo do capítulo 7, Israel já está sem Deus. Por quê? Porque Israel já tinha pecado. E eu acho outra coisa interessante, que o pecado de um é o pecado de todos. Porque quando Deus vai falar para Josué, ele fala assim: Israel pecou. Pecaram os filhos de Israel. É plural, é toda a comunidade. E Jesus, a Bíblia vai chamar nós, a igreja, de árvore, de corpo e de edifício. De pão, que é tudo uma coisa composta, mas tudo tem unidade, junção. Nós somos inseparáveis. Por isso que o pecado de Acã afetou todo mundo. Por isso que o pecado de Ananias e Safira afeta a igreja. Por isso que quando a gente está vivendo em um corpo e quando uma parte perece e está doente, todo o corpo sofre. Então, o que eu quero entender, quero que você entenda com isso, é que nós somos um. Nós somos um corpo. E o pecado de cada indivíduo afeta o corpo de Cristo. Afeta a igreja do Senhor. E como eu disse que eu estava conversando um tempo com o presbítero Jair, há um tempo atrás, e houve um tempo que a igreja tinha bastante gente, né? E o pai trouxe uma mensagem aqui, faz bastante tempo isso. E ele trouxe uma mensagem e falou assim que a igreja não estava cheia, a igreja estava inchada. E eu lembro que aquele tempo era um tempo de muita tribulação, de muita luta, muita discussão, muita briga, gente entrando dentro da igreja e xingando o outro com palavrão, coisa assim que a boa parte das pessoas não fica sabendo, mas a igreja estava daquele ponto, e isso faz da igreja uma igreja adoecida, doente. Por quê? Porque daí você não vê a palavra fluir, você não vê o louvor fluir, você não vê as pessoas sendo tocadas, você não vê as pessoas sendo transformadas. Por quê, irmãos? Porque quando há muita confusão e muita briga, a confusão e a briga vem por causa do ego. É verdade?
E ego tem a ver com soberba da vida. Um querendo ser mais importante do que o outro. Então, esse tipo de pecado afeta a igreja, mas o meu pecado como indivíduo também afeta a igreja. E aqui começa com um D de desobediência. Existem alguns Ds nesse texto aqui. Desobediência. O povo desobedece, perde a batalha. E eu vejo que Deus está afastado deles desde o princípio, por quê? Primeiro, Josué mandou os espias, repetindo a cena antes de entrar em Jericó. Está certo, até aqui está certo. Mas quando ele manda esses espias e os espias voltam, os espias falam assim, ó, eles não são tão fortes. O que Josué e esses homens estão fazendo? Subestimando o inimigo. Achando que eles... E quando você subestima o inimigo, irmãos, você está se achando mais forte do que ele. Quando você olha para o inimigo, aqui no caso a guerra, eles estão diante de um inimigo. Eles olhando para os inimigos, eles acham assim, eles são fracos e nós venceremos com facilidade. Quando eles falam venceremos, lutaremos, eles estão tirando Deus do processo, do projeto. Por quê? Vamos mandar só 3.000 pessoas. Nós destruímos uma fortaleza, que era Jericó. Agora A e é fichinha, nós conseguimos. Quando nós colocamos nós conseguimos, sem colocar Deus vai na frente, Deus está conosco, Deus vai nos abençoar, é certo a derrota. Por quê? Porque o pensamento deles está desse jeito, deformado? Por causa do pecado. Deus já se afastou. Deus não guia mais Josué, irmãos. Pare para pensar comigo. O pecado de Acã fez com que Josué perdesse a visão de Deus. Perdesse a visão do que fazer na batalha, de como vencer a batalha, de como lutar essa batalha, de como se preparar para a guerra. Subestimar o inimigo. Então, Israel está uma nação sem presença. Porque, irmãos, Israel, nação com presença de Deus, venceu Jericó. Venceu Jericó e foi fácil. Foi fácil por quê? Porque Deus estava com eles. Deus estava com eles e eles venceram Jericó. Mas agora sem Deus, vamos enviar 3.000 soldados. 3.000 soldados, irmãos, volta, desce o morro embalado. A Bíblia diz que eles desceram correndo. Desceram fugindo. Por quê? Porque subestimou o inimigo e não tinha a presença de Deus. Sem a presença de Deus, a derrota é certa. A desobediência gerou a derrota de Israel. A derrota veio. Depois da derrota, desobediência, foram derrotados. Agora vem a decepção. Eu acho interessante, irmãos, que Josué e os líderes de Israel, eles se prostram, eles se ajoelham e passam a tarde orando. Deus vem, porque Deus é misericordioso, compassivo, Deus é bondoso, Deus é amoroso e ama o povo de Israel. Ouviu a oração de Josué. Só que quando Josué está orando, Deus fala assim, para de orar, levanta daí. Irmãos, a Bíblia está o tempo todo nos incentivando a falar com Deus, a orar, a buscar Deus. Aqui Deus vem e fala assim, por que você está orando? Levanta daí, tem pecado na comunidade. Israel está em pecado. Israel pecou. Vocês não entenderam ainda que vocês perderam a batalha porque vocês estão em pecado? Vocês não entenderam ainda que vocês foram derrotados por causa da desobediência? Vocês não entenderam? E eles estão decepcionados. Desobediente, derrotado e decepcionado. A decepção vem e eles começam a rasgar as vestes e jogar terra sobre a cabeça. E a oração de Josué é, Senhor Deus, o que o povo vai falar do teu nome? O que o povo vai falar da sua glória? Josué sabia o ponto certo de aonde falar com Deus, porque Deus vela por sua palavra para cumprir. Deus vela pelo seu nome. Tanto é que na oração que Jesus nos ensina, ele fala assim, santificado seja o teu nome. Então, o nome de Deus foi colocado diante dele, o seu nome está em jogo, Senhor. Depois da desobediência, veio a derrota. Depois da derrota, a decepção. Depois da decepção, vem
a direção. Deus falou para ele: você vai chamar o povo de Israel, vai mandar ele santificar essa noite. Só que antes você vai falar o que eu vou fazer amanhã. Você vai falar para o povo assim, ó: amanhã vai se apresentar diante de Deus, tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem por homem, até que Deus ache aponte aquele que pecou. Aí eles vêm, irmãos, mas só que eles passaram a noite. O que Deus quer mostrar para nós e para Israel? Deus sabia quem tinha pecado? Sabia? Sabia, claro que Deus sabia. Assim como Deus sabia que Adão tinha pecado, assim como Deus sabia onde Adão estava. E mais Deus vem e fala: Adão, onde você está? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. O Adão está escondido. Mas o que Deus espera de uma pessoa que pecou é que quando chega diante de Deus, ela se prostre, se confesse e se arrependa. Quando Deus está falando: amanhã eu vou revelar quem foi, Ele está dizendo assim, ó: vocês vão ter que passar a noite se autoexaminando, saber por que nós fomos derrotados. Porque algum pecado, algum de vocês cometeu, por isso vocês perderam a batalha. Quando Deus falou amanhã, clã por clã, família por família, homem por homem, e eu vou apontar quem foi, eu acredito, irmãos, que cada um daquele povo de Israel foi para sua casa e perguntou, o pai perguntava para o filho: filho, não foi você? Mulher, não foi você? Não foi você, minha filha? Não foi você que pecou? Porque veio desgraça sobre Israel, veio perturbação sobre Israel, veio derrota sobre Israel. Nós estávamos indo bem e agora nós demos 2 passos para trás. Já era para nós estar dominando o Ai, e agora nós estamos afugentados, tristes, decepcionados, com o coração derretido. A Bíblia vai dizer ali na outra versão que eles ficaram com o coração como água. Eles desanimaram. O pai perguntava para os filhos, a esposa olhava para o marido: não foi você que pegou nada por um acaso? E eu acredito que Acã passou a noite pensando: é nada, Deus nem falou com Josué. Você acha que Deus nem vai levar em conta? Porque eu estava precisando desse ouro. Ah, irmãos, eu estava precisando dessa prata. Deus sabe que eu queria dar uma roupa melhor para minha esposa. Deus sabe que eu queria dar uma condição melhor para meus filhos. Ah, Deus sabe da minha fraqueza, da minha fragilidade. Deus sabe que eu queria fazer o melhor. Então Deus sabe da intenção do meu coração. Não era para pegar, né? Não, Deus sabe. Você sabe por que Deus falou amanhã eu vou falar? Para dar chance para que Acã se arrependesse, se voltasse para ele, assim como deu chance para que Adão olhasse diferente, não fugisse, assim como ele espera cada um de nós, se volte para ele. Nunca se esqueça que ele é um Deus fiel, poderoso, que cuida de nós, amoroso, mas ele é um Deus justo. Você sabe por que a ira de Deus se acendeu contra Israel? Por causa do pecado. Não, por causa do pecado não, eu acredito que tinha mais gente pecando ali, mas por causa da ocultação do pecado. Pecado escondido é que faz com que a ira de Deus se acenda. Pecado que fere a comunidade, pecado que maltrata o nome de Deus, que machuca o nome de Deus, que macula o nome de Deus, é que faz com que a ira de Deus se acenda. E Deus está irado contra Israel. Mas Deus está dando a oportunidade de Israel se arrepender. Acã poderia se voltar para Deus. Acã significa perturbador. Ele estava perturbando. Deus amado. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus longânimo. Todo mundo começa a se apresentar. E Deus deu a direção. Aí Deus começa a fazer sorteio, lança sorte, e a sorte cai sobre a tribo de Judá, a sorte cai sobre a família de Zimri, a sorte cai sobre Acã. Acã vem diante de Josué, e Josué fala: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade.
Conte-me o que você fez, não me esconda. Irmãos, quando nós lemos o versículo 20, é muito interessante, irmãos. Porque olha assim, ó. Você já viu alguém confessando alguma coisa? Já viu alguém confessando? Foi só um pecado, um erro. Você já viu ou não? A gente já viu, eu já vi. E eu acho muito interessante, irmãos, que Acã respondeu assim, ó: é verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Quando você vê alguém confessando alguma coisa hoje, por exemplo, o marido traiu a esposa. Ah, de fato, eu traí minha esposa, pastor. Mas tem um mais. Tem um porquê. Tem uma explicação lógica. Eu não sou tão errado assim, porque tem um mais. Mas ela também não me dava carinho. Mas também ela não me dava atenção. Mas também... Isso é confissão arrependida? Não. Isso é pecado com justificativa. Pecado com justificativa. Aí eu fiz por culpa dela. Isso é mais ou menos o que fez Adão, o que fez Eva e que a serpente não conseguiu fazer. O que você fez, Adão? Ah, eu comi, Senhor, por causa da mulher que tu me deste. O que você fez, Eva? Eu comi por causa da serpente que o Senhor põe no jardim. Ninguém mandou pôr a serpente que falava aqui, né? A culpa foi para quem? Voltou para Deus. A culpa é tudo de Deus. A culpa é de Deus. Mas aqui Acã está de fato arrependido, irmãos. Porque ele falou a verdade. Até então eu acho que ele não acreditava muito que Deus ia fazer isso. Ele passou a noite de fato, de certo, pensando. Não sei se a mulher dele sabia, se os filhos sabiam, se alguém tentou alertar ele, não sei. Mas ele não confessou. Deus deu a noite para ele fazer isso. Para ele chegar em Josué e falar: não, Josué, não preciso fazer Israel passar por tudo isso. Foi eu. Eu fiz isso, isso e isso. Não precisava dar desculpa nenhuma, não precisava falar: eu estava precisando desse ouro. Irmãos, porque todo mundo estava precisando. Eles estavam vindo do deserto. Eles estavam conquistando uma terra. Eles iam precisar de alguma coisa. Aí o Acã confessa. Assim como quando Natã chega diante de Davi, irmãos. E Natã conta a história para Davi. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Ele era rico, ele tinha condições, mas tinha um vizinho seu que tinha só uma ovelhinha. E esse homem rico, que tinha muitas ovelhas, podia ter quantas ovelhas quisesse, pegou a ovelhinha desse vizinho. O que esse homem merece? Davi deu a sentença: esse homem merece a morte, esse homem merece morrer. Natã olha para ele, coloca o dedo no nariz dele e fala assim: esse homem é você. E ele olha para Deus e fala assim: Deus, pequei contra o céu e também contra ti. O que Deus fala depois? Vai morrer o filho dessa relação, mas eu te perdoo. Deus perdoou, mas a consequência ficou. A consequência veio. Davi destruiu a família. A família de Davi foi destruída. Um filho dele pegou a irmã. O irmão matou o outro filho. Esse filho que matou o outro tomou o reino das mãos de Davi. Então a família de Davi foi uma família de desgraça, porque ele destruiu a família dos outros. Irmãos, pecado tem perdão. Sim, Jesus perdoa, mas pecado tem consequências. As consequências virão. Você acredita que Davi foi perdoado? Amém. Amém. Você acredita que Acã foi perdoado? Eu acredito que Acã foi perdoado, porque ele se arrependeu, ele confessou, mas ele foi apedrejado. A família dele foi apedrejada, foi queimada.
as coisas dele foi queimado. A consequência veio. Por quê? Porque essa era a lei. E eu acho muito interessante, irmãos. Israel, para se livrar desse pecado, Acã precisou morrer. As coisas precisaram ser queimadas. As coisas precisaram se transformar num monte de entulho para que Israel fosse perdoado. Que eu acho muito interessante, porque sempre foi graça, irmãos. A lei tem a ver com graça. Por quê? Porque a lei vai dizer assim: se o seu filho é desobediente, se o filho é desobediente ao pai e à mãe, o que precisa ser feito? Ser levado para fora do arraial, pedra nele. Ele morrendo, ele estava salvo, porque ele morreu por causa do seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Acã foi apedrejado para ser salvo, sua família foi apedrejada para ser salvo, porque sempre foi graça, sempre foi graça. E eu acho interessante que Acã morre para que o resto de Israel não precise morrer. Agora entra Jesus Cristo, que morreu numa cruz. O príncipe bendito tornou-se maldito naquela cruz. Ele estava lá, a Bíblia vai dizer, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Toda a Bíblia, irmãos, aponta para Jesus morrendo por mim e por você. Até um dos sumos sacerdotes do tempo de Cristo falou assim: é necessário que um homem morra para que o povo todo não pereça. Morreu Acã para que o povo todo não perecesse. Morreu Jesus para que eu e você fôssemos mais que vencedores. Morreu Jesus para que nós vencêssemos a guerra. Morreu Jesus para que não seja mais um obstáculo quando nós tenhamos que sair fugindo. Morreu Jesus para que eu e você possamos enxergar que Ele tem vida, vida abundante e vitória para a igreja do Senhor. E é só nele que nós encontramos o perdão dos pecados. Cada chicotada dada em Jesus foi por minha culpa, foi por sua culpa. Pelos pecados que você cometeu hoje, que você cometeu ontem, pelos pecados que você vai cometer amanhã, até por aqueles que você tem escondido, que você não confessa, e que Jesus está dizendo para você: se arrependa, se volte para mim, porque eu perdoo. Mas as consequências ainda virão. Viver uma vida de pecado, irmãos, é viver uma vida de derrota. Meu Deus. Viver no meio do pecado é viver derrotado, é viver prostrado, é viver em desobediência, é viver decepcionado. Então nós vimos aqui, irmãos, que Deus já estava afastado de Israel desde o começo, porque eles desobedeceram. Depois da desobediência veio a derrota. Depois da derrota veio a decepção. Depois da decepção Deus deu a direção. E depois da direção Deus deu a disciplina. Você sabe quando você peca? Todos nós aqui já demos uma afastadinha de Deus. Quem não deu, né? Mas quando você está numa vida de pecado, às vezes acontece alguma coisa errada na sua vida, e que essa coisa errada, às vezes não é uma coisa muito grande, mas essa coisa errada faz você, parece que te acende uma luz. Mas para onde eu estou indo? O que está acontecendo comigo? Eu entendi, está dando errado, né? Por que está dando errado? Porque eu estou vivendo em pecado, porque eu estou desobedecendo, porque eu estou longe de Deus. E aqui, irmãos, quando nós olhamos aqui, as pessoas falam: Deus pesou a mão, né? Você já viu essa linguagem? É já bem antiga, mas hoje em dia a gente vê muito ainda. Deus pesou a mão. Não, Deus não precisa pesar a mão em ninguém, é só tirar a mão. Aqui o que aconteceu? Deus só se afastou. O exército de Ai, que tinha mais ou menos umas 12 mil pessoas que habitavam naquela cidade, venceu, colocou Israel para correr. E Israel ficou com medo, se derreteu o coração, ficou com
porque eles estavam vivendo em pecado, porque Deus tirou a mão. Deus não precisa pesar a mão, é só não fazer nada. Viver no mundo sem Deus é viver uma vida de derrota, é viver uma vida de decepção. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, nós nos arrependemos verdadeiramente, vai vir a disciplina sobre nossa vida. A disciplina vem. Quando você se afasta, as coisas começam a ficar difíceis. Mas quando você volta, o tempo de afastamento já gerou algumas coisas em você, e que Deus precisa começar a curar de novo, começar a sarar você, começar a transformar a sua vida. Assim como o filho pródigo, irmãos, ele voltou, o pai deu anel, deu veste, deu tudo, mas ele precisava ser tratado, ele precisava ser cuidado, ele precisava ser observado, ele precisava ser abraçado, ser amado, sim. Deus, que amor. E ele foi abraçado, amado, perdoado, mas ele se sentiu estranho naquele ambiente. E alguém enxergou ele como estranho, seu próprio irmão. Porque ele voltou com um pensamento de escravo. Ele voltou pensando assim: eu vou ser um dos servos do meu pai, porque eles têm o que comer. Ah, mas Jesus vem e te diz assim: você é meu filho. Aleluia. Você é filho de Deus. Você é filho do Pai. Assim Obrigada, é Jesus. Você tem direito, você tem herança, você tem autoridade, você tem uma sandália que diz que você não é escravo, você tem uma veste nova para tirar as roupas velhas do pecado da sua vida, você tem um anel para dizer que você ainda tem autoridade, você faz parte da família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Irmãos, sobre Acã se ergueu um grande monte de pedras, que existiu até na época que foi escrita essa palavra. Aí você pensa: não, nós precisamos olhar esse monte. Não, não precisamos olhar esse monte, nós precisamos olhar para a palavra. Está dizendo que Acã pecou e que pagou pelo seu erro. Foi salvo? Acredito que sim, mas morreu. Não desfrutou da terra, porque quis pegar aquilo que não era seu. Coloque-se de pé. Deus é um Deus de justiça. Aí você pode pensar: mas isso aí é no Velho Testamento. Não tem como falar de Acã sem falar de Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo e morreram diante de Pedro. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de justiça. Amém. Eu acho muito interessante que a Bíblia sempre ilustra bem, fala bem, que a ira de Deus se acendeu. A ira de Deus se acendeu. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós lemos que Deus, em Jesus, fez propiciação pelos nossos pecados. O que é uma propiciação? Jesus se tornou propício, e a Bíblia vai dizer que Jesus abrandou a ira de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças. Ele vê o sacrifício de Jesus lá na cruz, porque Jesus levou os nossos pecados. Aleluia. Mas vai chegar um tempo em que a porta da graça vai se fechar. Aleluia. E o que nós temos feito? Deus. O que nós temos cobiçado? O que nós temos orado? O que nós temos pegado que não é nosso? O que nós temos feito que nós não temos coragem de falar para a comunidade? O que nós temos feito que não dá para passar no telão da igreja? O que nós temos feito, dito, agindo? Como que nós temos feito que as pessoas não podem saber? Ah, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus vê. Glória a Deus. Deus está em todos os lugares. Jesus se fez propício, sim, Ele abrandou a ira, mas a ira vai voltar a se acender naquele último dia. E nós seremos igreja do Senhor, salvas e transformadas pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Ou pessoas que frequentam a igreja evangélica para disfarçar os nossos pecados. O que Deus enxerga em nós? Como nós temos santificado o seu nome? Meu Deus. Aqui na terra, como é santificado no céu. Como nós temos feito para santificar, para promover a glória de Deus?
incomoda Deus é pecado escondido, é o que ofusca a sua glória, é o que perturba a comunidade, é o que perturba a vida, a família. Irmãos, uma pessoa em pecado, a sua família vive a desgraça, assim como Acã, assim como Davi, assim como Eva. O pecado acaba com a família, o pecado acaba. Ah, mas é culpa do fulano de tal. Não coloque culpados. Se arrependa do seu pecado, porque o seu pecado é seu. Como que o meu pecado tem a ver com o outro? Ah, mas foi por culpa da Batseba, que estava tomando banho lá fora. Foi culpa dela. Ah, não foi. Ela tem a sua culpa do seu pecado de estar tomando banho lá fora. Mas o seu de cobiçá-la, de adulterar com ela e de matar o marido dela é seu, Davi. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos olhar para dentro de nós. Fazer como Israel, passar a noite examinando. Será que foi eu? Será que é por causa de mim? Às vezes, irmãos, as pessoas tendem a falar, a criticar a igreja e falar: o culto hoje não estava bom, o louvor não fluiu, as coisas não aconteceram. A intenção da igreja, do louvor, das pessoas tinha que ser assim: será que não fui eu? Será que eu não dei o tempo devido para o Senhor hoje? Será que eu não orei? Será que eu ofendi alguém? Será que não fluiu as coisas por culpa minha? Será que é por causa do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu trato meu pai, a minha mãe, do jeito que eu trato meu esposo, a minha esposa? Será que é o jeito que eu fico falando mal do meu patrão, dos meus colegas de trabalho? Será que não é tudo isso? Será que não é culpa minha? Oh, Senhor, me revela, me mostra! Ele está te mostrando quando você se pergunta, e tudo que você tem que fazer é se prostrar diante dele e falar: eu me arrependo, Senhor. Mas não falar assim: ah, mas também aquele patrão, ah, mas também aquele colega de trabalho, mas também essa mulher, ah, mas também esse marido, mas também essas crianças, ah, mas também meu pai, ah, mas também minha mãe. É porque você não convive com eles. Ah, irmãos, arrependimento com mais não é arrependimento, é justificativa pelo erro que você comete. Se volte para o Senhor nesta noite, durante os dias da sua vida. Esteja sempre se voltando para o Senhor, olhando para si, examinando a sua vida. Final de noite é o horário bom para você falar assim: Senhor, sonda-me, ó Deus, Glória a Deus. E me conheces, conheces o meu coração. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Arrependimento, muitas das vezes, que vem acompanhado de um mais, não é arrependimento, é só uma confissão. Glória a Deus. Porque foi descoberto. Tu és maravilhoso. Nós precisamos confessar as nossas culpas. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Ah, Senhor, vê se há em mim algum caminho. Guia-me pelo caminho eterno. Ah, Senhor, eu me arrependo das minhas práticas, da minha vida. Ah, Senhor, eu me arrependo, eu quero diminuir, Senhor, eu quero desaparecer para que o Senhor venha aparecer na minha vida. Ah, Senhor, eu não quero ser a causa da derrota da família, da igreja, da comunidade, da cidade, Senhor de Israel, eu não quero. Fale com Deus neste momento. Adore Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ah, irmãos, quando nós estamos nos afastando e não vemos aquela luzinha instalar para nós, se aparecer para nós e nos mostrar que estamos errados. Quando nós viemos aqui, a palavra não toca no nosso pecado, no nosso coração, não traz culpa, não traz arrependimento. Ah, daí a gente tem a impressão que Deus não nos ama mais. Não que Ele está aprovando, mas quando nós olhamos e Ele fala conosco, Ele nos chama a atenção, Ele nos chama de volta, Ele nos chama ao arrependimento. Ele está dizendo assim: vai açoita e corrige a todos que ama e tem por filho. Por isso Ele nos chama a atenção, por isso Ele quer cuidar de nós. Basta que nós nos voltemos para Ele. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Muito obrigado por teu amor, por Aleluia, e tua grandeza, Senhor. Obrigado por essa declaração de amor, que é a tua palavra, Senhor. Deus, somos a tua.
Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, a sua graça, o teu amor, a tua justiça cada dia, Senhor. E que nós possamos viver, Senhor, debaixo da tua presença, Pai. Não afastado de ti, debaixo das tuas mãos, não longe dela, Senhor. Debaixo da tua presença, com a tua presença, Pai. Assim como Israel estava quando lutou com Jericó, o Senhor vem estar conosco, o Senhor vem estar em nós, lutando ao nosso lado, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Até mesmo aquele que nós não nos lembramos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Santifica a nossa vida, Pai. Em nome do sangue de Jesus. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós clamamos a Ti, te adoramos, Glória a te Deus. exaltamos, porque Tu és o nosso Deus. Muito obrigado. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, amanhã, sábado. Sábado tem culto de louvor e adoração a Deus. E vamos fazer uma confraternização depois do culto. Então você traga alguma coisa para comer, alguma coisa para beber. E nós vamos comungar juntos ali, tá? Amém? E domingo tem culto da família, culto de louvor a Deus. Todo culto é para Deus, é para adorar a Deus. Mas é um culto de estarmos em família. Amém? Mas todo culto, irmão, nós estamos em família. Venha participar, venha adorar e exaltar o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, deseja a ele um